Você já ouviu a lenda do homem que vendeu a alma ao diabo? Todos já ouviram a história de Robert Johnson, um dos maiores guitarristas da sua época e o fundador do demoníaco Clube dos 27. Sua lenda é sinistra e obscura, mas como tudo na vida, onde existe trevas, também existe luz. Está na hora de trazermos uma nova perspectiva para o legado de Robert, e sim, vamos explorar os cantos mais sombrios da sua história. Mas também a beleza do seu legado, que inspirou um filme incrível sobre o que realmente significa se entregar de corpo e alma para a música. E sobre isso existem pelo menos 3 lições que você precisa aprender e que não se tratam apenas sobre música e blues, mas também sobre como viver a vida. Robert foi um homem de poucas palavras e gostos simples, mas tinha um grande sonho e estava disposto a pagar o preço pelo sucesso. Ele morreu jovem, é verdade, mas o seu legado vive até hoje. A Encruzilhada é um filme de 1986 com uma atmosfera super leve e divertida, que tem como plano de fundo e inspiração a história de Robert Johnson. O pacto demoníaco não é exatamente o tema central, isso está mais para um tempero sobrenatural. O foco da história está na jornada até as origens de Robert nos confins do Mississippi para entender como tocar blues como ele, e como se conectar com a música como ele fazia. E claro que a resposta mais óbvia você já conhece, é só vender a alma para o diabo. Mas isso ainda é superficial, precisamos mergulhar na sua história. Robert Johnson nasceu por volta de 1911 na cidade de Hazlehurst, no Mississippi. A terra do blues, mas também a terra da segregação racial, pelo menos naquela época. O que significa que era um dos piores lugares para um homem negro viver. Desde pequeno, Robert conheceu a dor do abandono familiar e os trabalhos forçados nos campos, que eram a única opção de sustento. Até que ele viu no blues a oportunidade de conseguir uma vida melhor, ter sucesso e algum dinheiro no bolso. Ser um músico tocador de blues significava que você teria que viver de cidade em cidade pegando carona, para tocar em qualquer lugar por simples trocados, enquanto teria de ser discriminado pela igreja que considerava o blues a música do diabo, e existe uma boa razão para isso. O blues era o que levava as pessoas dos campos para os bares para se divertir, para beber, paquerar, dançar e também jogar. O blues representava tudo que afastava as pessoas para longe do caminho dos bons costumes que a igreja pregava. Dizem que o blues nasceu nos campos, como que Robert trabalhou, uma música inspirada pelo sofrimento, mas também pela alegria e pela esperança que aquelas pessoas que trabalhavam tão duro tinham em suas vidas. A jornada do filme, A Encruzilhada, é exatamente sobre isso, uma busca pela inspiração. Nossa história começa com um garoto prodígio estudante de música clássica chamado Eugene, que também ama blues, além de ter uma grande admiração pelas músicas de Robert Johnson. Eugene acredita que existe um segredo sobre Robert além do pacto com o diabo, uma música secreta que ele compôs, mas que ninguém conhece, exceto uma pessoa que conhecia Robert muito bem e poderia revelar esse segredo para ele. Então Eugene encontra Willie Brown, um velhinho muito ranzinza e também um antigo parceiro de Robert Johnson. E apesar de Eugene ser extremamente habilidoso tocando violão, Willie não se impressiona nada, mas promete que se ele levá-lo até o Mississippi, a terra do blues, uma última vez para resolver seus negócios pendentes, então ele ensinaria para Eugene a música perdida de Robert e a verdadeira essência do blues. É engraçado pensar que uma pessoa capaz de tocar música clássica com a maior perfeição não seria capaz de tocar um estilo musical considerado tecnicamente inferior com a mesma perfeição, concorda? Talvez o blues não seja tão simples assim, ou talvez seja necessário algo mais sombrio para executá-lo com perfeição. Reza a lenda que Robert Johnson era um guitarrista no mínimo medíocre, um homem de poucas palavras e também pouco talento, até que misteriosamente ele sumiu por cerca de um ano inteiro e ressurgiu depois desse tempo durante uma noite em um bar. Então pediu uma oportunidade a Willie Brown de tocar algumas músicas para a plateia. Daquela noite em diante, todos que ouviam o som que saía da guitarra de Robert ficavam tão encantados e impressionados que desacreditavam que o péssimo guitarrista que sumiu por um ano era o mesmo homem que estava tocando o melhor blues que existia. Duas coisas ficaram muito claras. A primeira é que Robert tinha descoberto o que realmente era necessário para tocar o blues mais incrível do mundo. E a segunda é que tinha alguma coisa muito suspeita e sombria nele. Dizem que era muito comum que Robert se recusasse a tocar de frente para as pessoas, como se escondesse algo. Boatos começaram a surgir que Robert frequentava cemitérios
melodias durante a noite com o seu violão, e que os seus olhos tinham um brilho vermelho diabólico enquanto ele tocava, por isso não gostava que as pessoas olhassem diretamente para ele. E as letras das suas músicas tinham verdadeiras confissões sobre o que realmente tinha acontecido enquanto Robert estava sumido. Ele tinha vendido sua alma ao diabo em uma encruzilhada, não havia outra explicação. E Robert também não se preocupava em desmentir os boatos. Seu blues se tornava cada vez mais conhecido. Seu sucesso tinha chegado e ele era finalmente reconhecido. E ainda que tivesse sofrido muito durante a vida, finalmente estava conquistando tudo o que desejava. Se lembra que eu tinha dito que era necessário aprender 3 lições para tocar blues de corpo e alma? A verdade é que você pode generalizar isso para qualquer coisa que você faça na vida. Mas aqui vamos falar particularmente da música. Estudar e desenvolver habilidade técnica é a primeira lição, e isso Eugene já tinha. Ele era um prodígio da música clássica desde pequeno, capaz de executar obras super complexas, mas só durante a sua viagem com Willie Brown que ele aprenderia as 2 lições que fariam ele tocar blues de verdade. Então Eugene e Willie partem para o Mississippi pegando carona na estrada como 2 verdadeiros tocadores de blues que não tinham um tostão no bolso. Acabam tendo que roubar, brigar e até são hostilizados em bares e também pela polícia, enquanto precisam tocar em qualquer lugar para tentar conseguir alguns trocados para sobreviver. Mas apesar do talento musical de Eugene, seu blues ainda não impressionava Willie. É uma daquelas típicas viagens onde tudo dá errado e pouca coisa tem chance de dar certo. Na estrada conhece uma garota que também está viajando sozinha e pretende se tornar dançarina. Ela e Eugene se apaixonam, mas no final das contas, os 2 se separam sem despedidas. E então Eugene conhece a dor da perda do amor e toca a guitarra pela primeira vez com todo o seu coração e finalmente impressiona Willie Brown. É disso que se trata a segunda grande lição. Para se tocar com a alma é preciso conhecer tanto as alegrias da estrada quanto o sofrimento, para só então compor e criar verdadeiras obras-primas e realizar feitos capazes de tocar profundamente as outras pessoas, o que uma escola de música e toda a habilidade técnica do mundo não são capazes de oferecer. Robert Johnson conheceu muito bem a dor da perda de um amor. Da primeira vez, perdeu uma esposa e um filho para o blues. Morreram enquanto ele viajava para tocar nas cidades, e a família da esposa culpou ele, pois em vez de cuidar da família, ele estava tocando a música do diabo. Algum tempo depois, perderia uma segunda esposa e um filho, proibidos de ficarem juntos pela família da mulher, novamente por conta do blues. Ele conheceu o sofrimento muito cedo e também experimentou as alegrias do mundo. E quando entendeu que faltava habilidade para tocar blues, ele partiu em uma jornada para encontrar o seu talento. E uma jornada obscura, é verdade. Robert foi o membro mais ilustre do diabólico Clube dos 27, uma das maiores lendas urbanas do mundo da música, que nasceu quando o mundo começou a reparar em estranhas coincidências que aconteciam com artistas e músicos em ascensão. Grandes nomes como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse, Robert Johnson e tantos outros morreram misteriosamente ao completar 27 anos de vida. Todos esses artistas tinham algumas coisas em comum, e uma em particular é a mais importante. Todos tinham um talento musical e artístico excepcional que destacava eles de todo mundo, o que fez com que eles conquistassem fama e sucesso muito cedo na vida. Quando as pessoas se deram conta das sutis coincidências entre essas pessoas, não demorou muito para surgir a crença de que o motivo para todos esses artistas morrerem tão cedo, depois de conquistar tanto sucesso tão rápido, deveria ser por razões sinistras. Algum tipo de maldição ou pacto demoníaco tinha sido feito em troca do sucesso. E mais tarde o diabo em pessoa viria buscar suas almas sempre na idade dos 27 anos, o que originou o nome o Clube dos 27. A essa altura, todo tipo de coincidência que pudesse existir entre essas almas condenadas era considerada indício da maldição, como o fato de tantos nomes começarem com a letra J, ou o fato de alguns desses artistas terem sido encontrados sem vida com um isqueiro branco no bolso. Robert Johnson teve uma carreira muito curta. Ao todo, ele compôs apenas 29 músicas, antes do diabo levar a sua alma quando completou 27 anos. Diferente do que Eugene acreditava, após a sua desilusão amorosa, Willie revela que nunca existiu uma 30ª música secreta composta por Robert, e ele apenas falou isso para convencer Eugene de levá-lo ao Mississippi para resolver os seus negócios inacabados. Acontece que Willie também fez um pacto com o demônio, mas sentia que nunca teve o sucesso que merecia. Então queria voltar até a encruzilhada para desfazer o pacto e ter a sua alma de volta. Willie sabia o destino que Robert teve e, apesar de ter sobrevivido além dos 27 anos, provavelmente não queria correr o risco de ter o mesmo fim horrível que Robert encontrou.
quem diga que Robert Johnson morreu envenenado com um simples veneno de rato, depois de aceitar uma garrafa de bebida com um lacre violado. E então passaria cerca de 2 dias seguidos se contorcendo e gritando de dor até o seu trágico fim. Acontece que ele tinha flertado com a mulher de um dos funcionários do bar onde ele iria tocar, o que pode ter sido uma motivação para a vingança. Já os mais supersticiosos acreditam que havia chegado a hora do diabo cobrar a sua parte no pacto, e enviou seus cães do inferno para buscar a alma de Robert, que uivava e gritava como um animal enquanto rastejava e andava de 4 pelos corredores e quartos de onde ele estava hospedado. Todos os membros do Clube 27 tiveram um fim horrível. Alguns partiram dessa vida intencionalmente e outros acidentalmente. No fim das contas, todos foram vítima do seu próprio estilo de vida intenso e desregrado. E o fim de Robert Johnson definitivamente foi o mais assustador. É verdade que para compor e criar obras-primas é essencial se entregar de corpo e alma ao que você faz, o que significa ter que experimentar momentos obscuros, tanto quanto é importante viver momentos de luz, por assim dizer. Pois de outra forma, talvez não seja possível compreender tão profundamente as emoções humanas ao ponto de se tornar excepcional com a arte e com a música. O fim dessa história nos leva à terceira lição, que se trata de ter coragem para enfrentar as suas dores e sofrimento antes que elas tomem a forma de demônios ao longo da sua jornada. Na encruzilhada, Will e Eugene encontram o diabo em pessoa na forma de homem, que propõe um duelo de solos de guitarra para desfazer o pacto de Will caso eles ganhem, mas se perdessem, o diabo também ficaria com a alma de Eugene. Apesar do filme ter inspiração na sinistra lenda de Robert Johnson, a história é bem leve e a cena do duelo é muito divertida. E conta com um dos maiores guitarristas do mundo, o músico Steve Vai no papel de Jack Butter, fazendo solos de guitarra em nome do diabo. A vida de Robert Johnson sempre foi cercada de mistérios, principalmente depois que sumiu por cerca de 1 ano e voltou tocando blues melhor do que todo mundo. Ele pode realmente ter vendido a sua alma, mas talvez não tenha sido para o diabo. Acontece que durante o ano em que Robert sumiu, ele foi procurar pelo seu pai biológico, e nessa jornada ele encontrou um músico muito talentoso chamado Ike Zimmerman, e para não incomodar ninguém enquanto Robert praticava, que lugar poderia ser melhor do que um cemitério durante a noite, onde ninguém poderia ouvir, exceto os mortos. Depois que aprendeu tudo com seu mestre, Robert voltaria para a cena do blues muito mais confiante, mas ainda um homem de poucas palavras e muito reservado, que não desejava que ninguém visse ou copiasse a sua técnica, por isso tocava de costas para as pessoas. No fim das contas, ele certamente vendeu a sua alma, talvez não para o diabo, mas com certeza para o blues. Infelizmente, a única lição que Robert nunca aprendeu foi como superar seus próprios demônios na forma da luxúria e do álcool, antes que eles consumissem a sua alma.